Graças a Deus que nós estamos aqui, né, nessa tarde especial com os irmãos aqui, para mais um desafio grande, né, que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja aí de mexer com um assunto tão importante para os nossos dias, que é família. E agradeço mais uma vez a confiança dos irmãos, né, da direção da igreja, a liderança aí do departamento, ao Paulo, meu amigo Paulo. Eu pensei até que ele era um pouquinho mais amigo meu, mas eu descobri que não é, não é? Se ele fosse meu amigo mesmo, ele tinha me convidado para vir ontem, não é? Mas o que foi que ele fez? Ele disse: hoje eu coloco aquele sujeito no lugar dele, né? Não, ele pegou e convidou ontem a pastora Taliba, Flávia Taliba. Aí Flávio veio ontem, deve ter falado maravilhosamente bem. Aí disse: eu vou colocar aquele sujeito no sábado à tarde, depois de uma feijoada que eu vou dar para todo mundo. Então, você está entendendo? Então, mais amigo. Então ele disse: hoje eu coloco ele no lugar dele, porque o cara falar depois de Flávio Taliba, já deve ter fechado todos os assuntos com aquela grandiosidade, né? Maior do que o conhecimento e a facilidade com a palavra ali, só a humildade daquele homem que é homem de Deus. Mas Paulo disse: eu vou dar feijoada bem forte a todo mundo e vou acabar com a vida daquele sujeito. Amém? Ele tanto sabe o que fez que ele nem veio para cá. Estava escondido, né? Mas, irmãos, graças a Deus que eu dependo de Deus, né? E a despeito de qualquer coisa, já deu certo. Vocês creem assim? Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa que eu creio que Deus colocou no nosso coração, porque se tem um negócio vazio é o coração da gente, né? Que a gente vive umas situações assim. Mas a respeito desse tema que os irmãos foram orientados a colocar nesse encontro, é um tema que a gente tem que considerar pelos dias que nós estamos vivendo. E eu trouxe aqui para vocês, para facilitar uma sequência, né? Porque às vezes eu fico pensando, os irmãos se reúnem, fazem uma camiseta, às vezes pagam uma inscrição, você chega lá, às vezes não abre nem a Bíblia, não leva nem um PowerPointzinho, né? E o pastor Flávia Taliba, pelo amor de Deus. Acabou. Ele trouxe. Ele falou com o microfone ou sem microfone? Porque para humilhar, a maioria das vezes ele fala sem microfone. Mas explicou. Mas ele explicou. Ele tem um dom. Mas, irmãos, vamos compartilhar com os irmãos a respeito desse tema. Eu vou tentar e chegar no tempo aí, para os irmãos não cansarem muito. Eu trouxe essa foto aí, eu acho que está muito claro. Querem apagar a luz aí? Porque a gente vem falar de um tema que a gente tem que ter pelo menos alguma experiência, né? Alguma vivência. E no caso aí, essa é a foto da minha família, né? Poucas vezes a gente anda junto assim nos encontros, mas Deus me deu a graça, confiou em mim para cuidar de 3 mulheres. É uma bênção, realmente é uma bênção. Então tem ali Keila, que é a minha esposa. É verdade. Mesmo o nome da mulher já está Taliba, alguma coisa a gente está igual, né? Mas acho que vai parar por aí. Keila, que é a minha esposa aí desse meu último casamento, né? E eu tenho também a Amanda, que é aquela jovem bonita ali. A Amanda tem 15 anos, completou 15 anos agora. Está estudando para medicina, quer ser médica, quer estudar medicina porque ela acredita que é a vocação, quer estudar filosofia porque ela gosta de pensar. E depois que se formar, quer se enganjar, passar uns 2 anos aí no Médicos Sem Fronteira. Ela pensa isso, né? E a gente está dando força e orientando. Depois tem Lorena, que é uma jovenzinha de 9 anos, que para quem conhece um pouco da minha história, sabe que foi uma
uma oportunidade que Deus colocou na nossa vida para realmente tratar a nossa fé, né? E foi muito importante esse tempo que a gente teve com Lorena, e Lorena tem 9 anos, por enquanto ela quer ser gemóloga, né? Eu não sei se é a influência do Minecraft, mas ela gosta de pedra, e é o laboratório que a gente tem, irmãos, quando a gente está falando a respeito de família, quando a gente tem que pensar nesse tema que a gente tem visto hoje ser colocado muitas vezes em segundo plano na nossa sociedade, e a gente fica pedindo a Deus. Todo dia de manhã eu acordo e pergunto a Deus: Deus, o que é que você sabe que eu não sei? Porque quando a gente se vê diante desses desafios, tentar dar conta da própria vida já é difícil, e quando a gente se sente na responsabilidade de administrar a vida de mais 3 pessoas que Deus confiou na sua mão, a gente tem que perguntar a Deus todo dia: o que é que você sabe que eu não sei? E me diz logo, porque hoje de manhã eu amanheci zerado e não sei o que vou fazer. Mas a gente confia em Deus. A Bíblia diz que Ele não nos dá nenhuma carga, Ele não nos dá nenhuma tentação, Ele não nos dá nenhuma prova que nós não sejamos capazes de cumprir. E eu tenho plena convicção que eu vou cumprir esse desafio que Deus colocou na minha mão, de cuidar, voltou ali, dessas 3 mulheres maravilhosas. Amém? Dando sequência aqui no tema da gente, a gente parte de um ponto bem interessante, assim, mais seguro, porque é muito difícil a gente discutir um assunto quando você não tem um ponto de partida, né? Às vezes as pessoas vão fazer debates sobre a Bíblia e dizem: não, eu vou chamar um ateu, eu vou chamar não sei o quê. Aí eu pergunto: o cara acredita na Bíblia? Não. Então você vai debater o quê? Não tem que fazer nada disso, a gente tem que partir de um ponto. E esse tema que foi colocado aqui, eu fiquei satisfeito logo no começo, porque a gente já tem um ponto de partida. A gente já tem um ponto a partir de onde a gente pode começar um diálogo, a partir de onde a gente pode começar a meditação, que é uma afirmação que tem dentro dessa pergunta, né? O plano de Deus para a família mudou? A gente pode responder isso de 2 maneiras: de uma maneira muito simples e direta, ser curto e grosso, dizer sim ou não, ou então pode aproveitar isso para tentar explorar ao máximo, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui sem tomar muito tempo. E a gente entende que é mais fácil porque dentro dessa pergunta existe uma afirmação. A gente está concordando, pelo menos, que existe um plano para a família. E esse plano de quem é? É de Deus. Então a gente está partindo de um pressuposto aqui, de que a família que nós estamos falando, que nós estamos tratando, ela faz parte de um plano de Deus. Então fica mais fácil. Se todo mundo já concorda com isso, já é um ponto bom. Agora, saber se isso mudou, não mudou, se está em processo de melhoria, isso é o que a gente vai tentar descobrir, não é? Mas a gente já parte desse princípio aí. Existe um plano de Deus para a família. A família não é alguma coisa que foi jogado, que apareceu por acaso. Nós temos uma convicção disso. Mas a partir desse ponto aqui, a gente vai ver o seguinte: e o que é que Deus faz? Já que o plano é de Deus, já que o projeto é dele, já que a gente está partindo desse suposto aqui, desse pressuposto, que esse plano da família é de Deus, o que Deus faz é bom? O que Deus faz é bom? Não é? Por quê? Porque se é de Deus, tudo bem, mas o que Deus faz? Se for de Levi, é bom. Se for de Paulo, se for de João. Mas a gente está falando de alguma coisa que a gente está crendo que foi de Deus, que é obra dele, que é produto da mão dele, que é resultado daquilo que ele se esforçou, vamos dizer assim, para fazer, algo que saiu do coração dele. Então a gente tem que primeiro sair daí também. O que Deus faz é bom? É bom, não é isso? Tudo que Deus faz é bom? É bom. Nem tudo que Deus faz nos agrada. Amém? Tem alguém aqui desagradado com o que Deus faz? Nem tudo que Ele faz nos agrada, mas tudo que Ele faz é bom. Às vezes a gente não gosta, às vezes a gente não fica satisfeito, às vezes não atende a nossa expectativa. Mas se a gente tiver paciência,
se nós tivermos assim um tempo para refletir, para esperar que as coisas realmente se concluam, de repente a gente vai descobrir que é bom. Então a gente vê lá que tudo que Deus faz é bom. Lá na Epístola de Tiago diz que tudo que vem dele, tudo que é bom, tudo que é perfeito, só pode vir de Deus, só pode vir do alto. Se for ver lá a obra de Deus, que a gente começa, onde a gente começa a ver o relato do que Deus faz, que é no Gênesis, né? O Gênesis fala do começo de tudo. Então Deus fazia um negocinho, dava uma paradinha, aí dizia assim, e viu Deus que era bom. E ele começou a fazer, começou a formar, dava uma parada, olhava e viu Deus que era bom. E quando chega lá no finalzinho, depois que ele formou o homem, pasmem, depois que ele formou o homem, diz que ele parou, olhou, e eu acho interessante na versão que eu vi, ele diz assim, e viu que era muito bom. Parece que tudo ele achou bom, mas o homem ele achou muito bom. Então a gente já tem aqui duas afirmações. O projeto é de Deus, o plano é de Deus, e a gente já está aqui convicto de quê? De que tudo que ele faz é bom. Tranquilo? Já estamos se firmando aí, para a gente começar a caminhada, né? Outra coisa, o que Deus faz tem as características de quem? De Deus. Tudo que a gente faz, a gente deixa a nossa marca. A gente estava falando agora aqui com a Ari a respeito de música, né? A jovem cantando, é difícil. Se tem músico na plateia, ninguém canta em paz, ninguém toca em paz, né? Os caras sempre ficam ali olhando e vendo ali a harmonia, a sequência. A gente está comentando aqui. Poxa vida, se a música, será que é uma versão? Deve ser de americano, porque a linha melódica deles é assim, né? Eles têm uma marca disso, então tudo que a gente faz, a gente deixa a marca da gente. A minha mulher chegou de viagem essa madrugada e hoje de manhã ela passou uma semana fora, aí passou amanhã em casa, eu fui trabalhar. Quando voltei, ela já tinha apagado todas as marcas do meu trabalho, né? Quando eu cheguei em casa, ela disse, terminei de lavar, quando eu te lavou a cozinha, ontem eu limpei tudo que você ia chegar, lavei a louça da semana. Aí ela, não, porque ela sabe o que eu faço, não precisa ninguém dizer. Por onde eu passo, ela sabe, porque a marca daquilo que eu faço fica escrito, fica registrado. Então, tudo que Deus faz também tem a marca dele, tudo que Deus faz também tem a característica dele. Então, se a gente está partindo do pressuposto de que esse plano de família é de Deus, se tudo que ele faz é bom, a gente também vai ter que entender ou aceitar de que nesse projeto, nesse produto, vamos dizer assim, também a gente vai encontrar o quê? A marca de Deus, a característica de Deus, aquilo que ele é, a personalidade dele, o gosto dele, a forma como ele age, a intenção dele, o que ele tem como propósito quando faz qualquer coisa. Então nós vamos encontrar isso em tudo que Deus faz. Então também a gente vai achar isso, né? O que Deus faz deixa a característica dele daquilo que a gente faz. Então a gente vai meditar um pouco nisso para tentar ir chegando nessa pergunta, né? Então eu queria parar um pouquinho a respeito dos atributos de Deus. Eu não vou falar em todos os atributos de Deus. O tempo aqui não é para isso. Mas se Deus fez esse projeto, se Deus elaborou esse plano, então tem alguma coisa dele nesse plano. Aí eu queria atentar com vocês aqui, com os irmãos hoje aqui, a respeito de dois atributos de Deus. Deus é um Deus eterno. Você crê nisso? Todo mundo crê nisso? Entre outras coisas, Deus é um Deus que existe eternamente. A existência dele é eterna. A durabilidade dele é eterna. Ele era, ele é e ele será. Então Deus, pela característica dele, você pensa, se ele é um Deus eterno, as coisas que ele faz também devem ser o quê? Eternas ou temporais? Nós somos assim. Nós fazemos coisas que vão satisfazer o quê? A nossa existência, aquilo que nós entendemos como existência nossa. Então Deus é um ser eterno. Deus, ele é um ser
imutável. Deus não muda. O que Ele era antes, Ele é hoje e Ele será amanhã. Deus não está em transformação. Deus não está num processo de melhoramento, de aperfeiçoamento. Ele é Deus eterno, imutável. Ele é do jeito que Ele sempre foi. Essa é uma característica dele. Se a gente for olhar para a nossa vida, para a nossa trajetória, para o que nós passamos, como nós começamos, falando aqui com casais, né? Quando nós casamos, eu e mais alguns aqui que já temos mais de 20 anos de casamento, né? de história conjugal, pelo menos com uma só pessoa, que é o meu caso, que é o caso do Paulinho que eu conheço e outros irmãos aqui. Então a gente pode hoje, depois de 20, 25 anos, a gente pode chegar para nossa esposa ou para qualquer pessoa e falar: olha, está vendo as fotos de casamento? Está vendo os filmes, para quem já casou na época dos filmes, né? A gente vai ver outra pessoa. A gente vai ver alguém que mudou o corpo, alguém que mudou a mente, alguém que mudou a forma de falar, alguém que mudou a forma de agir, alguém que mudou a fisionomia, alguém que foi mudando no tempo. Mas no caso de Deus, não. O Deus que falou com Adão, o Deus que falou com Davi, o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com aquelas pessoas há milhares de anos atrás, é o mesmo Deus que fala conosco hoje, e Ele não mudou de ideia. A palavra dele é a mesma. O que Ele prometeu para os antepassados, Ele continua falando hoje. O projeto que Ele tinha no início da criação do mundo é o mesmo projeto que Ele tem hoje. Porque eu tenho que acreditar que o meu Deus, Ele é imutável. Porque se eu não tiver essa convicção na minha vida, eu vou me agarrar com o quê, querido? Deus é fiel, por isso que Ele é fiel. Amém? Nós estamos colocando a nossa fé na fidelidade de Deus. Às vezes a gente até confunde fidelidade com lealdade. Mas Deus, Ele não é leal com o homem. Ele é fiel. Porque a lealdade, ela varia de referencial. Não é assim? Amigos são leais. Um amigo conta uma mentira para a mulher do outro amigo para livrar a cara do amigo. Isso é o quê? É lealdade ou fidelidade? Lealdade. Por quê? Porque o referencial muda. Agora, fiel é o da balança, né? Fiel. Se eu estou aqui, o fiel da balança está aqui. Eu estou errado. E se o meu amigo é fiel a mim, ele vai apontar a minha infidelidade, o meu erro, e vai dizer: você está errado, e vai me empurrar para lá. Então Deus é fiel aos seus princípios. Deus nunca vai se corromper por sua causa. Deus nunca vai negar os seus princípios por sua causa. Ah, mas Deus me ama, então Deus faça assim comigo. Ele disse: não, porque eu sou fiel à minha palavra, eu sou fiel aos meus princípios, eu sou fiel àquilo que eu falei. Eu não vou prejudicar um para beneficiar você, só porque você orou 5 horas a mais, ou 7 dias a mais, ou 7 semanas direto. Não, a minha palavra continua sendo o fiel dos meus procedimentos. Amém? Então Deus não muda. Às vezes a gente quer criar um pacto de lealdade com Deus, né? Mas Deus não faz isso. Ele é fiel à sua palavra. Ele disse: eu procurei alguém por quem jurar. Eu vou jurar por quem? Vou jurar por quem? Vou jurar por mim mesmo. Eu sou o único que eu conheço que não muda. Então essa é uma característica de Deus, né? É um atributo de Deus que a gente vai se deter nisso, a parte dele ser eterno, dele ser imutável. Lá no Egito, quando Moisés estava com aquela dúvida a respeito de como se apresentar, como representante de quem eu vou chegar lá para o povo, como representante de quem eu vou chegar lá para o governador, para o faraó, eu vou dizer que estou representando quem? Aí Deus deu para ele um novo nome. Ele disse: você diz lá que você está representando Deus Yahvé, né? O Deus eu sou. Explicação? Não tem explicação. Eu sou tudo.
Eu sou autossuficiente. Eu sou aquela pessoa que pode ocupar todos os espaços. Eu sou aquele que não precisa do governador. Eu sou aquele que não precisa do faraó. Eu não preciso do povo para a minha existência. Diga que você está representando um Deus que é autossuficiente na sua existência. Se o mundo todo se acabar, eu continuo aqui. Eu não preciso, você vai lá me representar, mas eu não preciso da aprovação do faraó. Porque o faraó pensa que está dando as cartas, mas ele está trabalhando para mim e ainda não sabe. Não é assim? Então isso é atributo, irmãos, de quem? De Deus. Isso é característica de Deus. Não vou para o culto, problema seu, Deus é. Não vou dar oferta, vou falir aquele negócio, problema seu, Deus é. E tudo que Ele faz leva as suas características. Por isso que Jesus, assim, com tanta propriedade, Ele falou assim, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. A minha igreja, a igreja que eu edifiquei, a igreja que tem as minhas marcas, a igreja que é produto das minhas mãos, a minha igreja prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que ele disse isso? Porque ele estava confiando em quem? Nele mesmo. Ou você acha que ele fez primeiro um levantamento de quanto poderia ser a média de oferta em cada congregação nos próximos 2 ou 3 mil anos, para saber se ia dar para abrir um negócio ou não? Ele contratou uma consultoria aí para saber qual seria a receptividade, como ele seria visto, como seria aceita a mensagem dele? Não. A mensagem dele foi curta, grossa e muito direta. Agora ele fez porque sabia que a igreja dele tinha as características dele. Então esse é o Deus que nós estamos hoje aqui falando, que elaborou um plano, que elaborou um projeto que a gente está discutindo hoje. Ele é um Deus que Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, mesmo que não nos agrade. Ele é um Deus que Ele é eterno, Ele nunca vai acabar, Ele é imutável, Ele nunca vai se corromper. Por isso que Ele diz que Ele é santo, é porque Ele é incorruptível. Então tudo aquilo que Ele faz leva as características dEle. Então a gente está colocando isso, queridos, como fundamento para poder trabalhar uma ideia. Porque não adianta a gente ficar falando uma coisa lá na frente, não adianta a gente ficar pensando na cor do quarto, se a gente vai colocar uma iluminação, se vai ser LED, não interessa nada disso. Nós não temos problemas com os departamentos, a gente não tem problema com os compartimentos da casa. Alguém tem problema com isso? Não. A gente tem problema com o fundamento. Porque a gente está com a igreja cheia, quem é pastor, está cuidando de gente aí, está sabendo, com a igreja cheia de gente insatisfeita com Deus. Não é assim? Por quê? Porque você chegou aqui, comprou um apartamento de 50 metros quadrados, numa construção popular, em cima lá num local ali e tal, feito de um padrão. Chegou lá dentro e disse, bem, esse espaço aqui é meu. Eu vou morar sozinho aqui, esses 2 quartos eu vou dormir em um, mas no outro quarto eu vou fazer uma piscina. Não vou botar nada, vou colocar aqui, encher de cimento e encher de água. Na sala vou comprar um piano de cauda e vou colocar lá 3 toneladas. E vou fazer esse espaço aqui do jeito que me agrada. Não é assim? Aí de repente começa a trincar, o vizinho de baixo começa a reclamar, começa uma goteira, a parede começa a rachar. Aí o que é que a gente faz? A gente vai reclamar com quem, hein? A gente vai reclamar com o construtor. Quem foi que fez esse prédio aqui? Que não aguenta uma piscina de 20 toneladas num quarto. Quem foi que fez isso aqui? Porque essa é a nossa especialidade, é pegar a nossa vida e achar que a gente pode fazer com ela o que quiser, sem que perguntar para o construtor o que foi que ele fez lá embaixo, como foi o fundamento, como foi que ele alicerçou, como foi que ele trabalhou, ou melhor, qual foi o projeto, qual foi o pensamento que ele teve para construir aquele negócio daquele tamanho, com aquelas paredes e com aquele tipo de material. Mas a gente não lê manual. E a gente faz isso com a nossa vida.
A gente faz isso com a nossa casa, a gente faz isso com a nossa família, a gente faz isso com tudo que chega na nossa mão. Então por isso que eu estou falando um pouquinho, gastando esse tempo aqui, falando de Deus, para que a gente tenha algum fundamento para pensar naquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, como eu coloquei ali a foto da minha família. Eu tenho que saber o que Deus tem em mente para ter colocado essas 3 mulheres na minha vida, que muitas vezes pode me desagradar, que muitas vezes pode não corresponder à minha expectativa, como eu talvez não corresponda a delas também, mas por algum motivo nós estamos ali, compartilhando uma vida. Então a gente tem, irmãos, que encontrar o propósito disso, a gente tem que encontrar o porquê disso, senão a gente vai pirar, a gente vai colocar Deus lá no Reclame Aqui, e vai passar de igreja em igreja, de geração em geração, reclamando que nada dá certo na nossa vida, simplesmente porque a gente não está fazendo a coisa de acordo com o fundamento. Então, é esse fundamento que eu quero colocar nos nossos pés, antes da gente seguir um pouco. O nosso Deus é tudo isso, não é? Outra coisa, Deus, Ele não faz remediações. Quem sabe o que eu estou falando? Ele não faz improviso. Deixa eu dizer um negócio, uma palavra que não existe no vocabulário de Deus. Talvez uma palavra muito conhecida da gente. Um troço inventado pelo cão chamado gambiarra. Irmão, você com um aramezinho e um alicate, você não precisa de mais nada. E depois que inventaram agora aqueles lacres de plástico, resolveu tudo. Deus não é Deus de gambiarra, uma palavra muito nossa. Muita gente riu aqui, eu não sei porquê, se testificou no seu coração alguma coisa. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que Deus, Ele não está aqui, irmãos, para ver assim, como é que vai fazer? Ou você acha que Deus, como é que Deus está agora para você? Ele está esperando terminar aqui essa reunião para saber como vai fazer o culto à noite? Você acredita nisso? Deus está esperando ver se Levi vai dar conta do recado, para saber o que ele vai fazer no culto à noite. Deus não faz improviso. Amém? Às vezes, a gente pensa que Ele está improvisando. A gente que é músico gosta de um jazz, né? Diga o tom e esqueça, o resto a gente faz. Faz 2 vezes não, mas a gente faz. A gente tem o poder da liberdade. Vamos fazer o fusion aí, não é não? E cada um toca o seu. Às vezes a gente pensa que Deus está improvisando. Mas eu garanto a você que Ele está cumprindo cada etapa dessa peça, dessa sinfonia que Ele projetou para a minha vida e para a sua vida. Cada ato. Às vezes a gente reclama porque Ele está calado e faz até música, porque Deus, quando está calado, quer justificar alguma coisa. Não tem que justificar nada. Ele entendeu de colocar uma pausa no meio dessa música. E pronto, Ele vai contar os compassos direitinho, e nesse período Ele não fala e não quer que ninguém fale também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? E às vezes a gente acha que a pausa é muito grande, quer dar umas ideias e fazer uns improvisos. Aí Ele diz, errou, vamos começar de novo. Volta o ritornelo, vamos para lá. Até acertar a peça. Por quê? Porque o que Deus faz é bom. Deus não está improvisando. Deus não está mudando. Por quê? Porque o plano que Ele tem para a família, Ele não está em aperfeiçoamento. Ele não está vendo o que vai acontecer. Ele não está esperando uma PEC ser ou não ser aprovada para saber qual vai ser o próximo passo. O que Ele projetou, está projetado. Você entende, irmão? Deus não está aqui improvisando nada. A gente vê, por exemplo, o que ele colocou como projeto para a nossa vida. Por que nós estamos aqui? O projeto que envolveu o seu filho,
A história do começo, desde o Adão até agora, o que você acha que tem acontecido? Que as coisas não estão dando certo? Você acha que Deus errou em Adão? Ah, Adão não deu certo. E agora, pelo amor de Deus, não, pelo meu amor, quem será, né? Os juízes. Ah, mas o povo não quer juiz, ele quer rei. Eita, então vamos arranjar um rei. Vamos agora arranjar um rei. Ah, o rei profeta. E o profeta? Mataram todos os profetas. Você acha que Deus fez uma reunião assim, extraordinária? Passou uma circular, reunião extraordinária na diretoria. O que foi? Rapaz, deu tudo errado. Tudo que eu planejei deu errado. Eu não tenho mais rei, mataram os profetas, ninguém respeita mais o sumo sacerdote. Eu estou calado há 400 anos que eu não sei o que dizer. Meu filho, ó, nem anjo tem para mandar mais, só tem tu. Você vai ter que ir lá, cara, e vai ter que resolver, porque se você não resolver, eu não vou mais saber o que eu vou ter que fazer. Vou ter que botar uma placa, fechar para balanço e esperar alguma coisa acontecer. Você crê que foi assim, irmão? Por quê? Porque senão não seria Deus, seria eu. Que a gente compra um negócio e vai ver o que vai acontecer. Você está entendendo? Então essa é uma característica do meu Deus, ele não faz improvisos. Os planos de Deus são perfeitos e estabelecidos. A gente chama de plano, assim, por uma questão de tentar adequar o nosso pensamento. É um antropomorfismo, não é? Tentar ficar parecido com a gente para a gente entender melhor. Mas eu nem sei se é plano. Porque plano é uma coisa que você planeja, coloca e começa para ver se vai dar certo. Mas Deus não planeja, Deus realiza. A gente tem um pensamento de realização em função de um tempo, em função de uma linha cronológica, em função de um cronos. Mas Deus não tem isso. Deus vê tudo o quê? Feito. Apocalipse capítulo 13 diz assim: porque o Filho de Deus, o Filho do homem, estava morto quando? Desde a fundação, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes de Davi, antes de Abraão, antes de José, antes dos sacerdotes, antes de Adão. Antes de Adão, Deus já viu todo o plano estabelecido. Antes da fundação do mundo, tudo já aconteceu. A gente não entende direito porque a gente está muito agarrado nessa linha. Mas Deus não tem nada improvisado, queridos. Deus já viu tudo pronto. Amém? Se nós não acreditarmos nisso, irmão, nós vamos acreditar em quê? No pastor da igreja? A gente vai acreditar em quem, irmãos? No presidente da república? Se nós não tivermos essa fé de que existe um Deus que realmente controla todas as coisas, que nada foge ao seu controle, a gente vai fazer o quê, irmão? Amém? Ari chegou aqui e disse: aí, meu irmão, tudo bem? Como foi o negócio assim, né? Tudo em paz? Eu disse: rapaz, só a paz. Um dia o irmão encontrou comigo: e aí, irmão, tudo tranquilo? Eu disse: tranquilidade não faz parte do pacote, mas eu estou em paz. Porque não dá certo as coisas, não está encaixando, a tranquilidade não tem, a estabilidade não existe, mas a promessa foi apenas o seguinte, que Jesus disse: ó, companhia e paz, isso aí eu garanto. Amém? Porque se fosse depender de condições, se fosse depender de ajustes, se fosse depender da nossa lógica, quem era que estaria aqui? Então lá dentro de nós alguma coisa está dizendo: olha, existe um Deus que controla tudo, e mesmo que tudo pareça que está dando errado, creia que você faz parte de um processo que no final vai dar certo.
o final da história, que é o começo da eternidade, talvez, o começo dessa nova etapa, é um começo feliz. A igreja tem um happy end, amém? Nós fazemos parte disso. Por quê? Porque o projeto de Deus que está consumado, Jesus Cristo bradou lá no Calvário, ele está consumado. Mesmo com as hostes infernais, com todos os demônios trabalhando contra, mesmo com o meu corpo pendurado, dilacerado nesse madeiro, eu quero dizer que o projeto já está consumado, porque ele foi consumado antes da fundação do mundo, antes da árvore que cresceu e produziu aquele madeiro lá para fazer aquela cruz. Antes de tudo isso, aquele projeto já estava consumado, porque ele é projeto de Deus, e nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós temos que acreditar nisso. Porque se nós não tivermos isso, nós não temos mais nada para acreditar. Um amigo perguntou um dia desse, e eu respondo que está no meu coração. Eu tenho passado essas últimas 2 semanas, têm sido muito difíceis, em vários aspectos, que não vem ao caso aqui. E ele perguntou, rapaz, e eu disse, era para estar participando de um evento que está tendo na cidade hoje, eu disse, rapaz, não vou poder. E eu disse para ele, disse, olha, se eu não acreditar que Deus está no controle desse negócio todo, esse conceito que Deus realmente é soberano sobre toda a situação, é a última estaca que eu encontro para amarrar a minha vida com uma corda chamada fé. A minha fé está aqui, e eu estou laçando. E muita coisa que a gente coloca a nossa fé se desfaz, se quebra. Para mim, a última estaca é um negócio que diz assim: Deus está no controle de tudo. Aí eu deposito a minha fé. Eu posso ficar agarrado só com esse fiozinho. Amém? É nisso que eu creio, irmão. É nisso que nós temos que crer quando nós falamos em alguma coisa que Deus fez, em alguma coisa que Deus elaborou. Então, todos os planos dele já aconteceram. Todos os planos dele são perfeitos, são realizados. Então, o que é que ele tem de plano para a família? O que é esse plano para a família? E até que horas aqui? Não é? É horário de verão, inverno? O que é que a gente vai ver como esse plano que Deus fez para a família? Um negócio que ele chamou de Sagrada Família. Já ouviram falar nesse negócio? Eu espero que o irmão não se sinta assim. Eu ia até botar uma outra imagem ali, eu achei essa mais neutra. Você gostou? Deus começou lá no Gênesis, formou tudo, formou o mundo, formou a natureza, tudo que a gente está vendo aí. Aí diz assim, ele disse, façamos o homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. A gente vai começar a construir a ideia da família. Não que a gente vai construir, na nossa mente, aquilo que Deus já está com esse negócio pronto. A gente está falando de família e Deus formou o homem. Aí você começa a ver uma característica de Deus. Quando ele disse, façamos. Deus é um ser que nunca esteve só. Amém? Sempre Deus trabalhou em um negócio chamado concílio. Tudo que Deus fez, Ele fez dentro de um concílio, de um conselho, onde Ele, o Filho e o Espírito Santo arquitetavam todas as coisas, se aconselhavam entre si. Um falava, o outro realizava. Então esse conselho de Deus, que é o próprio Deus, que já existia antes de todas as coisas,
nunca funcionou celebrando uma individualidade. Então Deus não pode ser visto como um indivíduo, Deus tem que ser visto como uma pessoa. Um conselho formado de 3 personalidades ali dentro. Por isso que ele falou façamos. Por isso que o atributo maior de Deus chama-se o quê? Amor, que a gente cantou aqui. O amor, é versão, essa música, é versão, não diga, a linha melódica é americana. Então, o atributo de Deus é o quê? É amor. Amor, que é a essência de Deus, não faz sentido como sozinho. Faz sentido você falar em amor sozinho? Não faz sentido. Não dá para amar sozinho. Só o Engenheiros do Havaí, né? Eu me amo, eu me adoro, né? O pessoal da década de 80, eu não consigo viver sem mim. Mas o Tom Jobim, que já era um cara assim mais espiritual, disse lá no Wave: é impossível ser feliz sozinho, e o resto é mar. São coisas que eu nem sei contar. Então, irmãos, Deus é amor. O amor não funciona sozinho, por isso que ele nunca poderia existir sendo amor, se ele não tivesse em conselho com ele mesmo, o Filho e o Espírito. E quando ele disse que ia formar o homem, e esse homem ia ser segundo a sua imagem e a sua semelhança, a gente tem que entender que esse homem também, ele não estava se referindo a um indivíduo. Você concorda? Porque esse homem ia expressar a imagem de Deus. Esse homem ia expressar a semelhança de Deus. E esse homem nunca poderia ser uma coisa só, um indivíduo. Tanto que quando fala lá no Gênesis, no capítulo 1, quando ele fala no versículo 26, façamos o homem, ele já fala do homem e da mulher, não é verdade? Que no nosso idioma fica um pouco mais assim separado, mas ele estava falando de uma coisa só. Ele estava dizendo que esse homem que ele ia criar esse homem, mas ele ia representar esse homem em 2 grupos. Não ia ser num grupo só. Não ia ser num indivíduo que ia bater no peito e ia dizer: eu sou a imagem de Deus. E você? Não, você é alguma coisa qualquer. Então Deus disse que ia formar o homem, macho e fêmea. Lá no capítulo 5 do Gênesis, já depois dessa parte aí, diz o seguinte: criou Deus o homem. Que homem? Esse homem que vai expressar a imagem e a semelhança dele. Macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Capítulo 5 do Gênesis. Quer dizer que o macho e a fêmea que Deus criou, ele chamou de uma coisa só. Chamou de quê? De Adão. Quem é o Adão? O Adão é o que vai dar a ideia que Paulo fala na frente. O Adão é o primeiro homem, é o primeiro conjunto que Deus criou para representar aquilo que ele é, para representar, para expressar a sua natureza, para expressar as suas características, para expressar os seus atributos. Então, quem é o Adão? É o indivíduo que apareceu lá do barro sozinho e ficou correndo e fazendo as coisas? Não, o Adão é o primeiro conjunto do homem que Deus criou, para que fosse a sua expressão aqui, para poder representar a sua característica. Então, irmãos, quando você vê isso, e dando sequência a essa história lá que a gente viu na Bíblia, a gente viu que Adão lá, o macho, vamos chamar assim, ele fez um trabalho, não vamos soltar piada aqui, porque que a Eva só veio depois, não, fez tudo aquilo. Aí diz que Deus falou assim, né, e disse: não é bom que o homem seja só. Mais uma vez a gente vai voltar para os atributos lá. Deus se arrependeu, ele se lembrou que estava faltando alguma coisa, irmão? Hein? Não. Ele estava só explicando para a gente. A obra ainda não está completa, mas já estava determinada. Amém? Você crê nisso? Amém, as irmãs? Você não é um apêndice, minha irmã. Você não é um negócio não que apareceu porque viu que o trabalho não ia dar. Não, irmão. Você já fazia parte do projeto. Amém?
Não, você é a costela porque não sei o quê. Adão estava sozinho, viu o macaco com a macaca, a cabrita com o cabrito, aí ele andava meio depressivo e tal, só na internet, Deus viu que aquele negócio não estava dando certo. Não é assim que a gente conta a história? Quem já ouviu essa história assim? Aí foi lá e criou a mulher, para satisfazer essa falta que o Deus não tinha se tocado, que o Adão ia ficar lá segurando vela no meio do jardim. Não, irmãos. O projeto inicial não mudou. Amém? As irmãs fazem parte do projeto inicial. As irmãs não foram assim o resultado de um recall. Traz todo mundo de volta para a fábrica e vamos fazer arrancar um pedacinho. Não, irmão. Você fazia parte do plano inicial. E por que não veio junto? Porque não ia dar nome para tudo. Não, não é nada disso. É porque Deus sabe o tempo para tudo. Jesus foi chamado para resolver um problema e disse: ei, calma, fique calma. Na hora certa eu chego lá. Não foi assim? Porque Deus sabe o tempo certo para tudo. Amém? Você acredita nisso, irmão? Por que ainda não chegou? Porque não é a hora. Ou eu não estou pronto, ou não sei, mas quem sabe é Ele. Então, o projeto de Deus é assim. Então, começou a formatar a coisa. Então, esse homem que Deus prometeu que faria, que falou do projeto dele, já estava tomando a forma que a gente conhece hoje. Já tinha o macho e já tinha a fêmea. Quem é o macho que a gente chama? O homo, né? A gente nem pode falar homo porque dá problema, né? Quem é a parte, o macho? Irmão, o macho, ele carrega as características de quem? De Deus. Quem é Deus? Deus é um empreendedor. Amém? Jesus diz assim: o meu pai, o meu reino, o reino do meu pai é como de um homem que semeia. Quem é que semeia, irmão? É o macho. Deus é aquele que pega a semente e joga. Deus não tem problema em pegar uma semente e enterrar. Deus não tem problema em tirar uma semente dele. Eu estou falando de semente, entenda, em todos os aspectos. Em tirar um projeto do coração dele e enterrar num lugar, colocar em outro lugar, colocar em outro coração. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema em empreender. Deus não tem problema em proteger. Deus não tem problema em suprir. Quem é que corre? Sou eu. Quem é o macho da minha casa? Irmão, sou eu. Mais do que nunca na minha casa sou eu. Vocês entendem? Característica de Deus. Como é seu nome? Meu nome é o supridor. Por quê? Porque quem supre esse negócio aqui sou eu. Deus colocou isso em quem, irmão? No homem. É o cara que saiu pelo mundo reconhecendo tudo, dominando tudo, tomando posse de tudo, dizendo isso é assim, isso é assado, organizando, sendo objetivo, sendo direto, fazendo a coisa acontecer. Deus pegou todos esses atributos e colocou numa parte do homem que Ele criou para representá-lo, para ser a sua expressão nessa terra. Ele colocou isso em quem? No macho. Machos, alfas, dominantes. Eu deveria ter trazido aquele desodorante que vem com partículas de cabra macho. Você entende, irmão? Quem é Deus? Deus é aquele ser que acolhe. Quem nunca se sentiu acolhido por Deus? Deus é aquele que pega você como um trapo, coloca no colo, faz cafuné, puxa junto do peito e aperta, que amamenta, que acalenta, que diz: fique aqui, vá não, fique aqui comigo, eu cuido de você, mas está com raiva de mim, se esconde aqui nas minhas asas, ele não mais vai ver você não. Daqui a pouco ele está calmo, fica aqui comigo. Ah, Deus, mas é que eu tenho um projeto, me dê a sua semente, eu fecundo ela para você. Deus tanto é o que semeia, como é o que fecunda. Paulo disse que é Ele quem faz crescer.
É Ele que pega a semente e faz crescer. Quem deu? O mesmo que semeia. A oferta que eu dou, a semente que eu acho que é minha, foi Ele que colocou na minha mão, e eu dou essa semente de volta para Ele, e Ele faz a semente. Que loucura é essa? Que oitinho é esse? Isso é Deus. Mas Ele pegou esses atributos dele e colocou aonde? Na mulher. É o vasinho. É o vasinho que recebe a semente, cuida dela, morre por ela, protege ela, alimenta ela, acredita nela. A mulher tem um negócio que só Deus tem. Ela cuida do negócio que não é dela. A mulher tem essa característica. Você fala com ela um negócio, uma ideia sua, você coloca na cabeça dela, ela toma e diz: isso aqui é meu também, vamos junto. Deus colocou isso na mulher. Então, irmãos, os atributos de Deus, daquilo que Ele é, Ele foi espalhando nesses dois grupos, que Ele chamou de homem, que ia ser criado de acordo com a sua imagem e semelhança. E depois que os dois grupos estavam bem definidos, bem montados, Ele disse assim: agora vocês vão representar uma outra característica minha. Eu não sou um Deus estagnado, eu não sou um Deus parado, eu não sou um Deus estanque, eu não sou um Deus limitado. Vocês vão multiplicar, vão encher a terra, porque eu sou um Deus multiplicador, porque eu sou um Deus galardoador, porque eu não sou um ídolo, porque eu não sou uma estátua. Então, Deus, quando criou o homem, na minha concepção, Ele estava criando ali o conceito que nós temos hoje de quê? De família. O que é a família que nós vemos, segundo o que Deus colocou? A família é o homem, o macho, a fêmea, que compartilham, se tornam uma só coisa, voltam a ser um e geram mais vida, irmão. Então, quando Deus formou o homem, a gente pode dizer que Deus estava formando o quê? A família. A família que nós temos hoje. Então, esse projeto foi atualizado? Não, é o primeiro projeto, que começou lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Ele disse que faria o homem. Ele estava dizendo: eu vou formar o homem com um propósito. Qual o propósito? Para que ele pudesse ser revelado a toda a sua criação. Como é que a criação vai poder entender o amor de Deus? Através de quem? Da mangueira? Do cajueiro? Não, irmãos, através do homem. Que homem? O homem, macho e fêmea, os criou e os chamou de Adão. O amor de Deus é conhecido através de quem? Do homem que foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus. Que outro ser da criação tem esse atributo, irmão? Me diga, para você passar a bola para frente. Quem é esse Adão, irmão? O Adão é a família. O Adão é a família. Não tem como você representar, não tem como Paulo ou eu representar Deus na sua totalidade. Tem uma parte de Deus que eu não sei expressar. Tem uma parte de Deus que eu não sei comunicar. Tem uma parte de Deus que eu nem entendo. Eu fui entender Deus melhor depois que eu casei. E fui ver uma parte do homem que eu não conhecia. Eu fui começar a perceber que casa tem cor. Para mim, casa era uma estrutura que tinha que ter umas vigas de tantos centímetros para aguentar o tranco. Copo, para mim, é um negócio que tem que pegar um negócio. Se é de vidro, se é de plástico, para mim não interessa. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu fui conhecer uma parte da criação de Deus que faz parte de mim, que eu não conhecia. E só quem pode revelar isso a um homem é uma mulher. Amém?
É por isso que a gente tem que entender que dentro dessa estrutura do homem e do Adão, cada um tem a sua função. Eu sempre digo, atrás de um púlpito assim, muito bem resguardado, as cadeiras são agarradas, graças a Deus. Mas eu sempre digo, Deus não criou o homem para multiplicar a capacidade de trabalho dele não, irmão. Ou criou a mulher para multiplicar a capacidade de trabalho do homem, não. O trabalho que Deus deu para o homem, ele dava conta de fazer sozinho. Tanto que o fez. Essa ideia apareceu agora. Vocês estão entendendo? Deus criou a mulher para revelar uma parte do Deus para o homem e cumprir o papel dela dentro dos atributos dela, dentro das características que Deus colocou na vida dela. Passei uma semana agora com as minhas 2 filhas em casa. Irmãos, eu alimento as minhas filhas, mas eu nunca vou amamentá-las. E a minha mulher pega uma menina de 15 anos, bota no colo e amamenta. Porque é dela. Você está entendendo? Eu uso o mesmo pente. A minha pequenininha disse, pai, eu quero ir com 2 totó hoje para a escola. Eu peguei o mesmo pente, peguei as mesmas ferramentas. E só Deus sabe como aquela menina foi para a escola. Então o que é que a gente precisa, irmãos? É entender o projeto de Deus. Não é tentar aperfeiçoar algo que Deus fez e já está pronto. A gente não tem que estar aqui na sociedade para reinventar a roda. O projeto de família está pronto. A gente não pode arrancar as mães dos nossos filhos. Como não podemos também pressionar os maridos por uma questão de resultado, ou de status, ou de situação na sociedade, e roubar os pais dos nossos filhos. Não podemos fazer isso, irmão. Porque cada um tem o seu papel dentro dessa estrutura que Deus criou, e eu creio, pelo que nós vimos até agora, do que Deus faz, de que esse negócio é bom, que funciona do jeitinho certo, que funciona na moda antiga, que funciona do jeito que Deus planejou, porque a gente aqui levantou a mão e quase falou em língua, dizendo que o que Deus faz é bom, que não precisa ser mudado, que Cristo é melhor do que Adão. Então o que a gente está fazendo hoje, irmão? Seguindo a pressão da sociedade? Paulo falou sobre isso. Buscando os padrões que o mundo tem nos colocado, Paulo falou sobre isso. Mas tem remédio para tudo. Volta, renova a mente pela palavra. Pega o manual antigo. Procura lá no primeirinho, o que foi que Deus fez, o que é que tem que fazer. A família está nessa terra para expressar Deus. Esse é o propósito, irmãos. A sua família, a minha família tem um propósito nessa terra. Qual é? Expressar Deus. Mostrar para o mundo quem Deus é. Somente isso. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de carro. Deus não precisa de patrimônio. Deus não precisa nem de ninguém cantando aqui para Ele, irmão. Não precisa nada disso. Pense num ser bem resolvido. Quem é? Deus. Deus não tem crise de identidade. Ele diz, eu sou. Acabou. Deus não tem crise existencial. Ele diz, eu estou aqui. Fui, sou e serei. Ah, não, você que está com problema aí. O problema é seu. Deus não tem problema de tempo. Ele é Pai da eternidade. Deus não tem problema de solidão. Ele é 3 há muito tempo. Então não vai fazer chantagem, dizer que vai abandonar, não vou mais para a igreja, não vou mais orar para você, não vou mais fazer campanha em seu nome, não vai fazer nada, você vai ficar sozinho. Não, ele não tem problema disso. Você está entendendo? O projeto continua o mesmo. Quem está mudando? O projeto continua o mesmo. Um dia um jovem falou comigo, Levi, eu vou dar um tempo com esse negócio de Deus. Eu disse, vai, irmão, vá-se embora. Eu vou dizer uma coisa para você, quem tem problema com o tempo é você, não é Deus não. Quando você quiser, volte. Você vai encontrar Deus do mesmo jeito que Isaías o viu, sentado, alto e soberano em um trono,
Um monte de anjo babando ele, dizendo santo, santo, santo. O caos lá embaixo, o rei morreu, a terra teve impeachment, teve tudo. E Deus estava lá do mesmo jeito. Ele disse: faça embora, meu jovem. Agora se lembre, quem tem problema com o tempo é você. Quando você voltar aqui todo desmontado, as tatuagens tudo torta, Deus estará do mesmo jeito. Os projetos dele continuarão sempre os mesmos. Amém? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que entender. O que é que a gente tem que fazer agora? Para fechar, eu vou até terminar assim com uma pergunta para os irmãos também. Nós já sabemos que o plano é o mesmo. Nós já sabemos que não muda, porque as coisas de Deus não mudam. O projeto funciona, por quê? Porque foi Ele quem fez. Ele garante o funcionamento. Ele garante como é que vai funcionar. A gente já sabe o propósito. Qual é o propósito da família? É revelar Deus, é mostrar quem é Deus. O mundo tem que conhecer Deus através da minha casa. Ah, mas são tantas mudanças, são as teorias dos gêneros e tal, essa coisa toda. Irmãos, a gente vai perguntar então. Não sei se dá para os irmãos entenderem a fotozinha ali. A gente tem que fazer uma pergunta. A minha família, eu não estou falando aqui de gente de fora não, irmão, estou falando para a gente. A minha família está cumprindo o propósito? A minha família revela Deus ao mundo? Ali, não sei se a imagem está ruim, mas tem vários tipos de família isso aí. Isso aí eu não inventei não. Isso aí eu catei no Google e não deu nem um segundo. Já está definido. Tem família, ó, menino com menino, menino com menina, menina com menina, sozinho, sozinha, só os dois sem filho, as duas, tem com cachorro, tem com gato, tem tudo quanto é tipo de família hoje, irmão. Eu trabalho com imóveis e a gente encontra as famílias. Quem é que vai? Você quer a casa, o apartamento é para quê? Não, é só a gente mesmo. A gente está vendo aí os tipos de família. Todo mundo com amor no coração. Amor. Pagando direitinho, uma ficha legal, honestos, sem problema com nada na sociedade. As famílias estão aí. A pergunta que eu faço, que nós temos que fazer a cada dia: a nossa família está revelando os atributos de Deus ao mundo? O mundo está conhecendo Deus através da minha família? O mundo está conhecendo amor? O mundo está conhecendo perdão? O mundo está conhecendo acolhimento? O mundo está conhecendo oferta? O mundo está conhecendo empreendedorismo da minha parte? O mundo está conhecendo multiplicação? O mundo está vendo vida borbulhando da nossa casa? O mundo está vendo alegria borbulhando na nossa casa? O mundo está vendo contentamento em nós? A nossa família está mostrando isso para os nossos vizinhos? A nossa família está mostrando isso no nosso trabalho? Esquece Facebook. Aquela foto que eu mostrei no começo minha lá, aquilo ali não é normal não, irmão. O casamento da minha sobrinha que eu fui celebrar e tive que entrar num terno lá e todo mundo fez um laque na cabeça. A nossa vida não é aquilo não. Os nossos filhos estão vendo Deus em nós? Nós estamos manifestando isso? Então, queridos, uma coisa não tem dúvida: o projeto é de Deus, o plano é de Deus, não vai mudar nunca, não precisa de upgrade, não precisa de aperfeiçoamento, não precisa de uma nova versão, continua sendo a melhor versão, continua sendo a 1.0. Agora nós que temos que ter cuidado, se nós estamos sendo influenciados, se nós estamos sendo levados a adaptar o plano de Deus para aquilo que o mundo tem colocado. E responda se a sua família está cumprindo o propósito de representar Deus nessa terra. Amém? Que Deus possa, de alguma maneira,
deixar essa palavra no coração de vocês. Que Deus possa, de alguma maneira, através do seu Espírito Santo, nos fazer lembrar sempre quem é que manda nessa história. Que o Espírito Santo de Deus possa nos lembrar sempre de que esse Deus é Senhor. E sendo Senhor, tudo é dele, é para ele e é por ele. E é assim que tem que ser a nossa casa e a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos.